Olá, hoje o RDTV recebe o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, o Sintep, Valdeir Pereira, para falar sobre a situação não só da categoria, mas a gente sabe que a partir do dia 12, nesta terça-feira agora de fevereiro, tem um dia de paralisação, a categoria está em estado de greve e sobre essas reivindicações, especialmente dos trabalhadores do ensino público, que nós vamos conversar hoje com o Valdeir. Obrigada pela sua presença aqui na RDTV. Obrigado. E vamos já falar aí sobre essa situação. Esse estado de greve ele foi aprovado no último dia 4, né? E vocês vêm então fazendo todo um trabalho de debates em outras cidades. Enfim, para esse dia de paralisação, o que está previsto amanhã? Então, esse dia de paralisação é um dia convocado e organizado pelo Fórum Sindical. Nós tivemos as nossas atividades aí que culminou na Assembleia Geral do dia 4, a qual deliberamos aí a participação em todas as atividades convocadas pelo Fórum Sindical e, ao mesmo tempo, a construção aí do diálogo junto com a nossa categoria para que possamos atravessar esse momento aí tão intenso aí do estado de Mato Grosso em relação às retiradas de direito do funcionalismo público. As escolas estaduais estão retornando às aulas hoje, segunda-feira, dia 11, né? E amanhã, já no dia 12, tem esse dia de paralisação. Vocês, os professores, os alunos, eles estão convocados também para se unirem aí à categoria toda? Na realidade, hoje é o primeiro dia de aula na rede, né? E os professores, os profissionais de educação, né, os técnicos e o pessoal de apoio estão todos, aí a partir do momento que tem a deliberação para a categoria, todos são convocados a participarem das atividades previstas aí nesse dia 12. Né? O que vocês vão fazer no dia 12? No dia 12 está prevista, e aqui especificamente da Baixada Cuiabana, o ato público ali na região do CPA com as demais categorias, mas também a nossa orientação é que as nossas subsedes se organizassem lá por meio dos demais trabalhadores do Poder Executivo e pudessem fazer o ato, né, ver o que fosse possível de ser feito, ou até mesmo diálogo com a comunidade escolar desse momento que nós estamos vivendo, uma vez que tudo que nós buscamos aí é a conversação para evitarmos um movimento de greve e a paralisação do funcionalismo público, incluindo a educação aqui no estado. Bom, você falou no início em retirada de direitos, né? Quais são esses direitos? Então, no início do ano, nós nos deparamos aí com o governador Mauro Mendes encaminhando alguns projetos aí para a Assembleia Legislativa, mesmo sendo uma Assembleia que iria até o dia 31, entre eles a revisão geral anual, a metodologia sendo modificada e não garantindo mais o INPC, que era um índice histórico que nós tínhamos. A outra questão, a lei de responsabilidade fiscal, que modifica e cria uma política de austeridade para o funcionalismo público, e também os outros dois projetos, né, que a mudança da Previdência com a criação de uma secretaria executiva que possibilitará que o governo possa aumentar a dinâmica aí da contribuição do funcionalismo público, né? Então, são alguns dos projetos que tramitaram aí que afetam diretamente o conjunto de servidores e, é claro, incluído os servidores da educação. Bom, vocês têm, como a gente até anunciou no início da entrevista, vocês têm conversado feito reuniões em regiões aqui do estado, né, Nortão, aqui na Baixada Cuiabana. Quais as realidades que vocês têm recebido dessas escolas, dessas estruturas? O que é mais urgente para o ensino público de Mato Grosso, para o novo governo Mauro Mendes? Na realidade, a nossa dinâmica, o Sintep, ele está presente nos 141 municípios, e assim que acontece os conselhos de representantes e as atividades aqui em Cuiabá, o pessoal primeiro trazem as deliberações, discutimos aqui e conjuntamente nós tiramos os encaminhamentos. A partir daí, esse retorno para as subsedes é onde nós temos aí as reuniões, que são assembleias e as mais diversas formas, né? Então, assim, o que nós temos urgente é que a educação, ela é uma categoria peculiar. Primeiro,
que historicamente a educação ela só faz parte do discurso político. Se nós formos aqui visitar praticamente 70%, 80% das escolas aqui do estado estão em situação que necessitam de melhoria. A outra questão, os espaços dentro dela que tem essa relação direta com o pedagógico, como laboratórios, bibliotecas e outros, alguns lugares elas são espaços que são puxadinhos, que foram construídos aí com a comunidade, funcionam de forma precária, né, necessitando de maior investimento do poder público, principalmente relacionado ao recurso, né, que esse precisa chegar efetivamente lá na ponta. Então são essas condições que historicamente os nossos professores e os demais trabalhadores da educação têm segurado, né? Exemplo do que foi o ano passado, 2 notas técnicas que proibiram a contratação de professores e as escolas se viraram. Na prática, muitos alunos terminaram o ano de forma fictícia, né? Até essa denúncia aí que nós já levamos, inclusive, para a secretária de Educação, que o Estado terminou de forma precária o ano letivo, com algumas escolas sem um aluno ter o acesso integral àquilo que é o conhecimento, né? Porque a partir de julho começou a problemática, então teve escola que maquiou para fechar o ano, inseriu lá no sistema dizendo que o aluno teve aula, mas na realidade esse aluno foi dispensado porque faltou o professor quase na totalidade das escolas aqui do estado. Nossa, a gente viu notícia no site do Sintep, né? Vocês cobrando o projeto pedagógico, né? Para o governo Mauro Mendes. Vocês já discutiram isso com a Secretaria de Educação? Como é que está essa questão? Na realidade, essa cobrança aí a gente já tem feito inclusive para o governo anteriores, né? Porque nós temos um plano estadual de educação e toda vez que há mudança de gestão, há uma inversão da roda. Parece que estão chegando e inventando a roda aqui no estado e esquece que a educação ela tem de ser uma continuidade, que ela não é uma política que você, a cada 4 anos, você experimenta. Então não é um governo de experimentação nessa área da educação. Seria a mesma lógica de pegar alguém aí, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia e dizer, olha, eu estou inventando agora um método novo, você não quer aceitar para... Então essa que é a dinâmica. Então, ao chamarmos a atenção é porque nos últimos anos, aqui no estado de Mato Grosso virou um laboratório de experimentação de situações mal sucedidas, né, no campo educacional. Então não tem chegado efetivamente essa política pública para o cidadão que necessita da forma que realmente deveria acontecer, com mais investimento, cumprindo o que está no plano estadual de educação e a própria legislação aqui do estado. Então é comum, por exemplo, que você tem hoje escola, aqui mesmo em Cuiabá, que atendia 1000 e poucos alunos e está com 100 e poucos alunos. A política da educação de jovens e adultos, essa daí, nós recebemos aí no sindicato, até uma atividade que eu participei esse final de semana, turmas com 69 alunos e não foram autorizadas a abertura de turmas de educação de jovens e adultos. Agora, a estrutura da escola sequer comporta essa quantidade de pessoas. Então, por isso que, ao iniciar um governo, há necessidade de efetivamente o governo ter a clareza que ele não está inventando a roda, que ele tem de aprimorar a política que já vinha sendo aplicada, nesse caso a política educacional, e atentar aquilo que são discussões históricas da categoria e o plano. Porque o plano, ele não é um plano de governo, né? Ele não é um plano qualquer, é um plano decenal, de 10 anos, então ultrapassa a barreira. Então é isso que nós chamamos a atenção dos governos e do governo Mauro Mendes, com todo esse desmonte que está sendo feito da educação, a gente precisa efetivamente vir essa pergunta, qual que é a marca desse governo para a educação e a sua política educacional, uma vez que não tem como fazer a política educacional você atacando os seus servidores e a própria organização da escola por meio do seu projeto político-pedagógico, com a negação do pessoal de técnico a serem atribuídos e o que foi a nossa atribuição aqui no estado. A gente viu aí o início do governo Mauro Mendes
algumas ações, né, aqui a aprovação do pacote de ajuste fiscal, escalonamento do pagamento de salários, e essa tensão principalmente com os servidores públicos. Infelizmente, assim, não tem como não comparar isso já virou meme na internet, a comparação do início desse governo com o governo anterior, do Pedro Táxi, e alguns já dizendo que achavam que né, até tem pessoas fazendo graça com o Pedro Táxi, falando que, né, se estão com saudade dele, né? Enfim, qual é o sentimento geral da categoria em relação a esse governo Mauro Mendes, com toda essa realidade que ele tem, que está tendo que enfrentar, está tendo que cortar na própria carne, digamos. Como é que a categoria está nessa expectativa? Eles realmente estão achando que está pior ou está melhor que o governo Táxi? Na realidade, o debate que a categoria tem feito aí, o Mauro Mendes é uma versão piorada de Táxi, né? Essa é a sensação geral da categoria. Essa é a sensação geral, porque é um governo que, durante o período eleitoral, ele utilizou o funcionalismo público como uma das suas grandes bandeiras, né? E era um governo que estava dentro junto com o Táxi até pouco tempo. Então, assim, era um governo que conhecia a realidade aqui do Estado e que, literalmente, aplicou aí na categoria aquilo que disse totalmente distante do que foi e está sendo a prática nesses primeiros dias de governo. Para a gente encerrar, a partir dessa paralisação amanhã, o que vocês esperam? Porque ele tem falado que ele aposta no diálogo, né? Vocês acreditam que vão conseguir chegar num acordo, num consenso e evitar situações piores? Se tem uma coisa que esse governo não tem, é diálogo. Na reunião que nós participamos no dia 7 de janeiro, juntamente com o Fórum Sindical, o governo compareceu apenas para comunicar as ações deles. Então, e disse, olha, o problema está lá com a Assembleia Legislativa, vocês vão ter que dialogar com a Assembleia, e na Assembleia ele proibiu que a Assembleia fizesse as alterações. Então, não é um governo pautado no diálogo. Na última audiência que nós tivemos com a nossa secretária de Educação, ela terminou a reunião sem concluir, né? Então, eu tenho um outro compromisso e preciso sair. Ou seja, um sindicato que representa um número significativo de servidores, você encerra a reunião sem concluir o conjunto das discussões, então é um governo que realmente não tem pautado o princípio do diálogo. O que é o diálogo? Eu tenho aqui as situações, nós vamos colocando, eu cedo aqui, vamos ver o que nós resolveremos aqui, e não é isso que nós temos percebido. É um governo que, ao dizer que está dialogando, é um governo que vem com toda a truculência e diz, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer, como a criança que quer um pirulito e faz birra e é aquilo daquela forma que ela quer. Então, não são princípios republicanos, né, nesse momento, mas nós sempre apostamos na perspectiva de que o governo possa rever as suas ações e possa, inclusive, corrigir rotas, percebendo que esse governo que está colocado aí não é um governo de gabinete, mas é um governo para a sociedade que precisa chegar lá em Colniza, precisa chegar em Alta Floresta, precisa chegar lá em Canabrava, precisa chegar em diversos locais desse estado, e da forma que está agindo nesse momento tem precarizado a política pública sobre a égide de que o estado de Mato Grosso é um estado que estaria quebrado, sendo o quarto maior PIB, né, do Brasil. Então, são as contradições que estão colocadas dentro desse governo que precisa de ser revista e, ao mesmo tempo, tratar os servidores públicos com o devido respeito que precisam e merecem. Bom, Valdeir, nós vamos continuar então acompanhando aí esse movimento, né? Já fizemos o convite aí, pedimos a assessoria do governador para ele estar conosco, né? Dar uma entrevista aqui para o RDTV, a gente está dependendo de agenda aí. E vamos continuar acompanhando. Obrigado por você ter aceito aí vir falar um pouco da categoria, contar para a gente aí essa realidade da educação em Mato Grosso. Nós que agradecemos e desejar aí aos nossos educadores um bom início de ano letivo, dizer para a sociedade de Mato Grosso que, mesmo com todas essas dificuldades que nós estamos passando, nós estaremos aí nas unidades escolares fazendo aquilo que historicamente nós sempre fizemos, que é a busca de uma educação pública de qualidade, mesmo com todas
as dificuldades possíveis, mas desejar aí um bom retorno e agradecer pelo convite e dizer que nós estamos à disposição. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com Valdeir Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, o SINTEP, falando sobre o estado de greve, a paralisação amanhã e toda a situação da estrutura da educação pública, especialmente a estadual aqui no estado. Então, essa entrevista fica disponível fica no destaque hoje no nosso site, no RD News, e também no nosso canal do YouTube, com uma chamada no Facebook. Convido você a curtir e a compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima. Coisa bem rápida.